Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aí, uma videoaula, uma videoinformação aqui no canal. Meu nome é Bruno, para quem não me conhece, eu sou acadêmico em psicologia e também faço gestão de recursos humanos, já estou acabando já de psicologia, é a Unifatesc e, né, na Unifatesc não, na Unicino, e na Unifatesc é de gestão de recursos humanos, né? Eu já trouxe aqui sobre comunicação assertiva no trabalho, no ambiente de trabalho, né? E hoje eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês assistirem e para vocês entenderem sobre um assunto muito polêmico, mas muito atual e muito importante também. Porque também vai falar um pouco ali do cuidado que tem que ter em relação à NR1 também, né? Que ela vai pegar essa parte aqui de saúde mental e prevenção ao suicídio no trabalho, o custo silencioso da depressão, as responsabilidades legais e o protocolo prático de pós-venção para líderes de RH, ou seja, né, nós vamos dar uma olhada ali em que fatores podem acarretar os sintomas, né, ou seja, desencadear uma depressão que pode ser psicológica, e também biológica na pessoa, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui eu trouxe para vocês, tá, gente? Uma coisa muito importante, que são dados estatísticos do custo de funcionários que entraram em depressão e tiveram que ser afastados dos seus trabalhos. E aqui ele pegou pegou na verdade dois continentes ali, né, que é a América do Sul, a América do Norte e a Europa, e comparou. Nos Estados Unidos, tivemos ali 44 bilhões gastos por empregadores devido à perda de produtividade. Ou seja, na verdade não é perda de produtividade. As pessoas perderam a vontade de produzir. Por quê? Porque elas estavam psicopatológicamente doentes, né? Estavam adoecidas mentalmente e entraram em depressão e causaram também um afastamento por necessidades médicas, né? O que também causa aí um certo tipo de necessidade de reorganização laboral, né? Na estruturação da equipe ali, né? Contratar pessoas temporárias para também fazer ali aquela função, aquele cargo que a pessoa assumir aquele cargo que a pessoa que tá afastada precisa, né? Estar ali produzindo a sua parte, né? E fazer isso. Então já entendemos que também contratar também tem custo, né? E se você vê aqui a métrica dos estados da Europa, 92 bilhões por ano, né? 92 bilhões por ano. E no Brasil, 65,7 dias, né? Totalizando perda de 4.137 dias não trabalhados na amostra estudada, ou seja, essa daí é a questão da OMS, tá? Eles fizeram uma estatística de estudo da OMS e colocaram esses dados aí pra gente ter essa noção do quanto pode ser custoso e também o quanto pode ser um fator que deve estar ali sendo observado, analisado e também muito presente ali nesse feeling, nessa observação, nas análises, nas métricas, né, que as empresas estudam ali em relação à sua questão ali dos possíveis riscos psicossociais, né? E também das possíveis culturas do fit, como é que tá a cultura, tá saudável, né? Não tá? Então, eles fazem as ferramentas, né, o uso de ferramentas para medir isso e isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, porque olha o tanto de dinheiro que vai, né, por ano ali. Então, aqui eu vou falar um pouco, né, que realmente às vezes pode estar acontecendo com o seu funcionário e você não percebe. Né? Você que é líder, você que é gestor, você que é de RH, você que é o colega de trabalho, você que é uma pessoa que simplesmente precisa trabalhar. Todo mundo, né, gente? Todo mundo precisa trabalhar de alguma certa forma, né? Mas se você trabalha com alguém ou você mesmo
né? Precisa ter o autoconhecimento e perceber em si esses sintomas é muito importante também, né? É muito mais importante primeiro reconhecer em você, não achar que é frescura, tá? Por quê? Porque esse negócio de achar que é frescura é uma negligência. E eu justamente construí esses slides e pesquisei sobre esses estudos porque existe muita negligência relacionada às pessoas que estão enlutadas e que precisam trabalhar diariamente e que precisam desse afastamento, mas não é um afastamento de 3 dias, né? Não é um afastamento de 3 dias, gente. Acho que sumiu aqui. Voltou. Afastamento de 3 dias. Afastamento que às vezes pode, por lei, né? Necessidade de você dar ali aquele atestado, aquele tempo, né? Pra pessoa ter ali o seu luto, né? Só que o luto dura muito tempo, um luto emocional. Então, sintomas como tristeza, choro, irritabilidade, né? Cansaço, fadiga. Cansaço, fadiga é muito, 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 muito grande. Falta de concentração, às vezes, pode estar muito sendo atrelada a sintomas de quadros depressivos. Isso precisa ser investigado caso seja muito repetitivo, muito frequente, esteja durando há mais de 2 semanas, tá? Há mais de mês, há mais de dias. Já é importante você estar olhando ali se aquela pessoa tá bem. Por isso que a gente precisa ter esse olhar empático, né? Esse olhar que você sabe. É um olhar empático. Você olha pra pessoa, você sabe que ela não tá bem. Que ela tá chorando. Não às vezes pra fazer birra. Você não sabe. Você não sabe. Por quê? A vida dela também é muito corrida. Então, perda de interesse às vezes não pode não ser só uma influência de ecos que tem no trabalho, ou seja, de ecos de pensamentos negativos, mas pode ser também ali uma questão relacionada à depressão, né? Esses sintomas que estão aqui no ponto de iceberg são os mais facilmente visíveis, né? Enxergáveis. Eles estão mais na superfície, né? Ou seja, você já vai ver que está acontecendo alguma coisa importante de se ter atenção, de se observar, né? E os sintomas cognitivos ocultos, né? Pode ter ali também com a correlação com o sintoma depressivo, mas também pode ser outras coisas. Então é importante a pessoa estar fazendo acompanhamento médico e psiquiátrico, psicológico, né? Para ter ali um certo tipo de descartar as hipóteses diagnósticas, que às vezes não é depressão, às vezes pode ser um burnout. E o burnout também pode ser um sintoma ali da depressão. Vocês já entenderam, né? Que um burnout é a doença compulsional do trabalho. Prejuízos cognitivos estão presentes em até 94% do tempo durante um episódio depressivo. Mas apenas 34% dos trabalhadores os associam à doença. Por quê? Porque a depressão, ela é uma doença multifacetada, porque ela pode ter vários tipos de depressão. Tem depressão maior, tem anedonia, né, desculpa, que pode indicar ali um certo tipo de desinteresse, perda de desinteresse na vida, né, diária ali. Tem que analisar os diversos fatores. Mas por que é associado 34%? Porque eu acabei de dizer, a vida é corrida. Há negligência também por parte da própria pessoa de não buscar ajuda psicológica, porque às vezes ela está com problemas que ela prioriza, né? Ou às vezes ela tem desânimo muito grande, tem fadiga, então ela prefere empurrar com a barriga, viver de um dia de cada vez. E isso vai piorando porque vai agravando. Então, 34% dos trabalhadores associam a doença. É um dado estatístico. Presenteísmo e desconexão da liderança. A ilusão da presença. 73,5% dos profissionais deprimidos continuam a trabalhar. Que eu acabei de falar.
mas graves prejuízos do desempenho cognitivo e operacional, ou seja, tem uma produção lenta, ou às vezes tem até ali um certo tipo de possibilidade dessa pessoa entrar em uma crise, né? Uma crise nervosa, uma crise de ansiedade, a estigma e o medo da demissão forçam o presenteísmo. Sabe o que é presenteísmo, né, gente? É aquela pessoa que tem medo de faltar. Mas ela não tem medo de faltar. Ela não é que ela precisa muitas vezes porque ela tá doente. Mas ela às vezes tá numa cultura tóxica que influencia ela a não fazer absenteísmo, não ter falta. Então é a presença contínua e a negligência da sua própria necessidade individual que também causa esses prejuízos cognitivos, né? Ó, ali a expectativa dos gestores em relação à questão de afastamento do trabalho por doenças possíveis psicológicas, mas eu até poderia dizer que outros tipos também, né? Porque assim a gente vai entrar num contexto geral. Os gestores não estão esperando. Muitos gestores mal treinados, mal treinados, que não sabem liderar de fato, vão estar ali não procurando soluções. Para quando isso acontecer com um funcionário muito importante de uma linha de produção, por exemplo, que ele precisa mesmo daquele funcionário para fazer as coisas andarem. Ele não tem porque ele está afastado por sintomologias de depressão ou diagnóstico, inclusive. Porque aqui, ó, mulheres se apresentam 2 vezes mais depressão, mas os homens têm licenças significativamente mais longas, que já afeta o corpo físico muito mais intensamente. Então os gestores esperam que eles voltem em 30 dias, mas na verdade eles precisam de até 90. Esses afastamentos precisam de até 90 dias. Por quê? Porque é o que realmente a pessoa, por tanto tempo que ela negligenciou a sua saúde, por N fatores, a gente pode ter a questão do presenteísmo. Aí, para explicar, um deles também vai ter essa questão da realidade que vai agravando, né, os fatores. A consequência disso, a gente já sabe que é muito difícil trabalhar no Brasil. Não é difícil trabalhar, não é difícil conseguir emprego. Mas é difícil por causa do acesso e da inteligência por detrás da folga, né? A gente sempre fala assim, poxa, são folgas remuneradas, isso é um direito do trabalhador. É um direito do trabalhador de descanso, né? Mas só que às vezes não era o suficiente, porque quando a pessoa tem depressão, ela precisa descansar muito mais. A mente dela e o corpo dela não aguenta. Então, o crescimento de 8 suicídios por 100 mil habitantes, aumento de 11,8 em 2022. Homens mais mulheres, ali 2,9 por 100 mil, né? Frequentemente associado a desigualdades educacionais e sobrecarga. Mulheres também são super sobrecarregadas. E homens frequentemente associados ao uso de substâncias e álcool, que também podem ser desencadeados por N fatores relacionados à saúde mental, né? Na verdade, eu falei assim, podem estar associados à saúde, mas na verdade é um declínio dela. É um declínio dessa saúde mental por esses fatores que a gente acabou de dizer. E por outros também. Às vezes pode ter crise na família, que ele não consegue lidar, né? Ele mesmo tá passando por mudanças internas, não consegue lidar. Não vai atrás de um psicólogo pra entender o que tá acontecendo com ele, que é muito importante pra gente entender o propósito ali, né? A população LGBT possui risco 6 mais de ideação concretização.
por causa do estigma, desesperança e exclusão. A gente ainda fala sobre uma sociedade muito mente aberta. A gente ainda fala sobre inclusão de diversidade no trabalho, inclusão de pessoas negras, de povos indígenas, né? De pessoas com deficiência, mas a gente não tá preparado para receber essas pessoas num contexto mais sensível, num lado mais sensível do dia a dia, da rotina, da, da, das relações que a gente tem com as pessoas, os colegas de trabalho. Às vezes falta um pouco desse acolhimento verdadeiro. Não é somente um preconceito velado que a gente vê, um assédio moral que muito está relacionado às mulheres e às pessoas LGBT, aos povos indígenas, às pessoas pretas, né? Que a gente vê que tá ali sendo alvo de discriminações frequentes e assédios diversos no trabalho. Então, assim, no contexto ocupacional, o suicídio é um ponto de ruptura e uma mente em sofrimento extremo. Como a pessoa está 100% quase do dia dela no trabalho, é muito importante estar observando constantemente pessoas que possuem ali esses sintomas que a gente já abordou aqui anteriormente. Por quê? Porque, ainda mais se estiver dentro desses grupos que eu falei, né? Que tem que ser 3 vezes redobrado a atenção. Aí vem aquela pergunta, cada um que se cuide da sua vida, cada um sabe o que faz. Isso também é negligência, tá? Porque você tá cuidando de pessoas, e pessoas não são máquinas, né? E você já deve estar careca de saber isso, se você for um assistente de recursos humanos, um analista de recursos humanos, inclusive, um gestor mais ainda, um líder, um dono da empresa, deve estar careca de saber disso, né? Então, mas não é só falar, né? Então a gente vai pro próximo slide aqui. 30% das pessoas com depressão não respondem aos antidepressivos convencionais, ou seja, aquela famosa sertralina, famosa fluoxetina. Tem outras agora, né, que estão colocando no mercado aí para ver se o lítio, né, estão vendo ali se realmente vai ter algum resultado, né. Aqui eu coloquei, né, como curiosidade, mas também para o próprio gestor que estiver lidando com uma pessoa que está com esse caso, né, de depressão, com esse adoecimento mental, você vai perceber, você vai perceber, você vai olhar, né, no seu bolso, mas também você vai olhar no quanto vai custar provavelmente para essa pessoa fazer um tratamento com um remédio psiquiátrico. Não é barato, muitas vezes por causa da necessidade de dosagem, de qualidade. Então aqui, o tratamento. Tem 4 aqui. Cetamina, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana e antidepressivos padrão, que é o mais usado. Não preciso nem colocar a estatística de quanto que é usado, porque você já deve ter escutado aí na sua empresa que as pessoas estão começando com estalopram, por exemplo. Estão com sertralina, fluoxetina, amitriptilina, tem vários outros, né? Venlafaxina. Pode ser que seja um desses também. Daí tem a descrição de cada um, para vocês perceberem ali. 200 a 650 a sessão, e muitas vezes isso aí é feito em neurologistas. Eu não fui atrás para saber aonde faz a EMT, mas provavelmente deve ser ali para um neurologista, talvez encaminhado para um psiquiatra, né? Eu não sei dessa parte mais da medicina, mas assim, olha o quanto que custa. E a empresa vai cobrir isso para tratar. Eu acho que seria interessante, tá? Eu acho que seria interessante vocês colocarem no seu orçamento aí, nos seus benefícios,
incluindo esses outros tipos de alternativas para tratamentos dos seus funcionários com depressão, tá? E aqui também tem a acetamina, R$ 700, tá? Que é fundamental para conter ideação suicida aguda. A ideação suicida, ela é muito silenciosa, tá? Às vezes a pessoa pode estar rindo no trabalho, mas do nada ela sai pela porta, ela bate o ponto, tá? Ela sai pela porta do trabalho e se joga na frente do ônibus. E você falou, nossa, mas ele tava tão bem hoje. Ou ela tava tão bem hoje. E a eletroconvulsoterapia, que é uma das mais polêmicas, né? Porque assim, você usa choques, né, no cérebro. Mas não é igual a lobotomia, né? Não é o que faziam antes, né? Hoje tem um certo tipo de grau, né? Ali eles cuidam melhor, eles estudaram melhor. Mas assim, não é muito bem aceito porque é visto com esse estigma de... Ai, porra. Desculpa, falei palavrão aqui. Esse cara é louco. Esse cara é doido. Né? Esse cara vai morrer. Tem medo. As pessoas têm medo também. Então, assim, são pra casos bem graves, né? Pra cravos, assim, crônicos, depressão maior, crônica, genética, que você tem ali um risco de qualidade associado de vida muito baixo. Você tem qualidade de vida muito baixa, desculpa. Ó, o caminho para o adoecimento, riscos psicossociais. Como a gente já falou, né, no começo, algumas possibilidades de causas dentro do ambiente de trabalho também, mas também principalmente os sintomas observados, né? A gente pode ter aqui 3 coisas: o ambiente, o clima organizacional, a mente da própria pessoa, que pode ser uma mente subjetiva, mas também uma mente cognitiva. Pode ter um esgotamento real ali da massa cerebral, pode causar esses fatores biológicos, né? Fisiológicos, patogênicos. E a patologia ali são transtornos depressivos graves, ou seja, a pessoa diagnosticada já, tá? Com outras comorbidades, inclusive, tá? Então, vamos lá. Ambientes, assédio moral e sexual. Anota aí. Anota que é importante, tá? Você vai perceber aí que é muito importante você anotar isso, porque você já coloca na sua análise aí, tá? De riscos, de situações que não podem acontecer. Tanto porque assédio moral e sexual dá processo. Pressão extrema por metas é uma coisa que está na NR1 agora. Ameaça constante de desemprego também, tá? Pode ser uma questão de liderança tóxica. A competição excessiva também tá na NR1, se eu não me engano. E a sobrecarga de jornadas exaustivas é uma coisa que também já está na NR1. Então isso tudo vai estar ali englobando pessoas que vão ter possíveis... Vocês já sabem, né, gente? Quem tá ali no RH e quer se atualizar, mas não só por uma necessidade legislativa, jurídica, né? Mas uma necessidade, porque você se identifica com isso, você sabe que realmente é errado você ser negligente com essas questões, com esses aspectos, hein? Dentro de um ambiente que é para ser um ambiente, no mínimo, estável, equilibrado. Síndrome de burnout é, no mínimo, um ambiente que está em constante mudança positiva, progressão, né? Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Síndrome de burnout, isolamento social, perda de sentido. Tá, aí já tá dentro da subjetividade da pessoa, mas também esses fatores biológicos podem influenciar essa pessoa a ter essa perda, né? O que também não deixa de ser ruim. Acho que a maioria das pessoas que trabalham em funções repetitivas, operacionais, né, devem ficar aí atentos, que não são flexibilizadas, né? E é muito importante você começar
a ver se não é bom você começar a flexibilizar essa pessoa ou quanto que tá o reconhecimento dentro dessa pessoa para evitar esses tipos de pensamentos negativos sobre o ambiente ou sobre o seu próprio, a sua própria visão interna, né, dentro do trabalho ali. Você não é responsável por salvar a vida do seu colaborador, mas você é responsável pela integridade dele dentro do momento que ele está fazendo os seus labores, as suas funções e gerando ali lucro para a empresa. Você tem grande responsabilidade. Tá? Transtornos depressivos graves e ansiedade generalizada crônica e ideação suicida. Ó, o gatilho é muito importante a gente abordar essa situação, porque assim, você, como gestor, como dono da empresa, você já conversou com um psicólogo do trabalho, um analista da RH, e você fez a ferramenta de análise de riscos, né? E você percebeu o quantas vezes o seu gestor do setor ali usa palavras que podem trazer gatilhos? Você fez as entrevistas com eles? Se você fez, parabéns. Você é um líder, um gestor atento, mas não só atento como alguém que pode ter ali uma humanização. E é muito importante, porque, como eu falei, a pessoa pode escutar aquilo várias vezes e ter uma certa tipo de tolerância. Tá? Às vezes é baixa, às vezes ele precisa escutar aquilo, porque ele já repetiu várias e várias vezes e a pessoa não consegue fazer. Então há uma necessidade de observar outros fatores dentro dessa pessoa, dentro dessa pessoa, né? O porquê que tá assim, tá acontecendo, né? O que está acontecendo com ela, ela não tá se adaptando à função, o que tá acontecendo. É muito importante isso, porque se você falar assim, você não bateu a meta de ontem. E a meta é extremista, assim, tipo uma meta que é proibido não bater a meta. Olha só. Gente, calma. A gente não é máquina, né? Então esses gatilhos podem fazer aquilo que eu falei. Que é a pessoa sair do trabalho e se jogar na frente do ônibus. Né? Algo bem pesado mesmo. Para a empresa, mais ainda, né? Porque ela vai estar responsável pelo trajeto ali nesse trabalho. Mas, se for investigado, tá? Pode ser que, olha, tenha um processo. Suicídio como acidente de trabalho. É o que a gente vai falar agora. Que eu tava falando, já tava dando uma introdução básica aqui já. Fator laboral, a concausa e o enquadramento. Como eu estava falando, se for provado, né, que o ambiente é tóxico, que existe burnout, se a pessoa tem um quadro depressivo comprovado e diagnosticado, e daí por fatores laborais, no ambiente de trabalho foi negligenciado esse atendimento, nas crises que ela poderia, ou nas queixas, né, as pessoas podem responder, né, a empresa pode responder, o dono da empresa pode responder. Aí tem o fator laboral, subordinação jurídica não autoriza agressões à rigidez física ou psíquica do empregado. Artigos 157 e 158 do CLT. A Lei Previdenciária, artigo 21, Lei 8.213, estabelece que se o trabalho contribuiu diretamente para a morte ou lesão, mesmo não sendo uma causa única, com causa antecedente, concomitante ou superveniente, a responsabilidade. Ligação. Se ele saiu da empresa, naquele momento ele pode ter se queixado para alguém. Pode ter se queixado até pro gestor. Às vezes quando o gestor tá muito perto, e daí houve aquelas reclamações diárias, mas naquela reclamação hoje em dia ele tava diferente. Mas ele falou engraçado, ele falou assim, ai, eu amo tanto meu trabalho que eu tenho vontade de surtar aqui dentro e matar. Mas ele diz rindo, sabe? Você fica... Ele pode ter falado num nível um pouco mais baixo, essas falas assim, sabe?
E às vezes não fala nada. Mas você já tá ouvindo daquilo. Então tem um histórico. E se algum colega conseguiu comprovar, é processo. Com respaldo, com necessidade de respaldo. Eu nem sei falar muito sobre questões legais aí, então eu só vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem uma noção, tá? Ó, a jurisprudência súmula 443 TST. Transtorno bipolar e depressão grave são reconhecidos pela jurisprudência como doenças psiquiátricas que causam estigma. A jurisprudência já identificou. A presunção, a demissão de um empregado diagnosticado com um quadro desse atrai a presunção relativa de dispensa discriminatória. Não pode dar justa causa, e se souberem que foi por um diagnóstico, sintomas, né, como eu já disse, negligenciado do empregador, isso é um problema judicial. O ônus da prova. Cabe ao empregador provar a licitude e os motivos operacionais da dispensa. A negligência no acolhimento gera nulidade da rescisão e pesadas indenizações. Né? É isso, para vocês terem uma noção aí de que fatores podem estar ligados, né, na lei com questões relacionadas a pessoas que são diagnosticadas com depressão ou com outros quadros também, tá? Com outras... até se você pegar a listinha do INSS, você vai ver já pessoas ali que têm indenização, que podem gerar indenização, tá? Isso não é pejorativo, é somente um estudo, tá? Tô falando de forma pejorativa jamais. Inclusive, é importante porque às vezes você não estudou muito que tipos de doenças o INSS ele cobre, né? Ele dá um auxílio por invalidez, muitas vezes, né? Então é importante você que trabalha na administração, no RH, saber. Organização de trabalho. Isso aqui é um pouco da estratégia corporativa que pode ser abordada, pode ser praticada, pode ser feita para que, né, de certa forma, não haja mais repetições de negligência em relação a riscos psicossociais na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, você como colega também, interessante. Então aqui, ó, vamos ver. Organização do trabalho, flexibilidade de horários, como eu falei, ajuste da carga horária, por fatores de estresse, né, crônico e fadiga crônica, também a reavaliação de metas abusivas e respeito ao direito à desconexão. Esse último é um dos que eu vejo, né, que eu percebo, porque eu também trabalho dentro de uma empresa e eu trabalho com pessoas, quem não, né? Liderando pessoas, e eu vejo que muitas vezes aquela pessoa não tá com aquele pique normal dela. Ou seja, a gente pode dizer como pique normal, como simplesmente você pegar e fazer sua tarefa, né, dependendo daquela tarefa, né? No meu caso, são tarefas operacionais de mobilidade física, né? E essa pessoa não estava muito animada, como ela sempre demonstra um humor, né? E isso já tem anos que eu, né, trabalho junto com essa pessoa em si. Infelizmente, às vezes a pessoa não tá ali naquele lugar, ela tá com problemas muito graves na família, como o luto, como eu já falei pra vocês. Alguém morreu, mas já pode ter sido há uns meses, e isso atingiu ela profundamente. Aí você chega lá, pô, fulano, você tá desanimado aí, né? O que tá acontecendo? Você nem pergunta, na verdade, o que tá acontecendo. Porque se você perguntasse o que tá acontecendo, você daria, dependendo da confiança que a pessoa coloca em você, você daria pra ela um lugar, um espaço. Mas você não falou isso. Você falou, vamos voltar ao trabalho, porque a animação geral, hoje tem que estar animado. Cadê sua animação? Cadê sua animação? Traz ela pra gente. Traz ela como? Da onde? Só tá conseguindo. Então, também é um respeito que a gente tem que ter. Tá? Que às vezes a pessoa realmente, ela é introvertida, ela não quer falar. Ela não quer dar papo pra você. Mas ela tá fazendo o trabalho dela. Ela tá
conseguindo concluir o trabalho dela, então tá bom. Então tá ótimo. Não quer dizer que ela quer puxar papo, né, com você sobre diversas coisas, sobre café. Não. Então, dissipar o tabu. Segurança psicológica, né, nesse caso. Aqui é organização e aqui é segurança. Ali é normas que precisam ser reavaliadas também, reestruturadas, né? E treinar lideranças para identificar mudanças comportamentais, como eu disse para você, e cultivar um ambiente livre de assédio e retaliação. O apoio estruturado, que é disponibilização de recursos de saúde mental, equipes multidisciplinares e promoção ativa a canais de ajuda. Agora o SESMIT vai ter que se empenhar, né? Não só o SESMIT, como o RH, a empresa inteira. Vai ter que colocar cartazes, não só cartazes, mas vai ter que deixar bem explícito. Tem diversos meios, né? Se você tem uma rede social própria da empresa, que as pessoas podem ver no próprio computador, você pode colocar isso sempre. Ter um espaço ali, né? De autoajuda, mas é ser alguém que vai ouvir aquilo e não vai levar pro dono falando que aquela pessoa ela está com tendências de se demitir. Pelo amor de Deus. Aí se você pensa, bom, o dono não tem muita tolerância com esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça vindo do empregado, que acaba sendo uma ameaça, né? O dono que não tem uma liderança, um espírito de liderança, ele não vai falar, essa pessoa deve estar com problemas. Vamos ver o que está acontecendo. Não, ele vai pegar e vai falar, não, então quer dizer que a gente vai... ele vai se demitir e deixa. Faz mais pressão nele pra ele se demitir mesmo. É errado. Tá? É ruim. Não façam isso. Deem qualidade de vida, tá? Elaboração do luto e do objetivo. Prevenção de efeito de contágio. Sabe o que acontece? Muita gente já teve parentes que tiveram... inclusive pode estar na hierarquia alta ou na média, na baixa. Ali na base, enfim. Tanto faz. Você falar que alguém morreu já vai mudar o clima, né? Já vai mudar o clima, mas também não falar também acaba não ajudando muito. Então tem que procurar um ponto aí de equilíbrio para essa pessoa falar sobre isso, porque isso vai incomodar, tá? Principalmente se ela não está fazendo acompanhamento psicológico. Amparar colegas, gestores e familiares sobreviventes que enfrentaram choque, culpa, raiva e desamparo. São emoções e sentimentos que são muito importantes. Por quê? Porque elas agravam as psicopatologias, né? Prevenção do efeito de contágio. Uma morte por suicídio pode engatilhar ideações em outras pessoas vulneráveis na organização. A pós-venção ética quebra este ciclo, desmistificando o ato sem glamourizar. Desculpa, gente, pelo meu português meio quebrado aqui. Mas é que realmente eu decidi fazer essa aula, né? E realmente eu acredito que as pessoas têm que praticar isso todos os dias. Então, eu espero que você, que esteja com um colega, né, com dificuldade emocional, seja apoio pra ele, tá? Você também, gestor. Principalmente você, que às vezes você pode ser até uma pessoa que ela vê com uma ameaça, um inimigo. É muito importante que você não seja isso. Não tenha esse papel de carrasco. O que acontece? Matriz de pós-venção, fase 1. Vai anotando aí, tá? Coordenar. Conter a crise, acionar autoridades e centralizar as ações de um comitê de crise designado aí para questões de se caso a pessoa tente algo sobre a vida dela, tá? Um atentado sobre a própria vida. Notificar, proteger a respeito da privacidade, não divulgar informações, não espalhar também. Comunicar, evitar boatos, tá? Fofoca, essas coisas. É ruim. Não, deixa o caso ali
para que seja resolvido ou atendido. Oferecer assistência prática e logística à família, né? Muito importante isso, sabe? Sem invadir o espaço do luto. Sim, isso também fala sobre essas questões relacionadas tanto a suicídio, mas também a lutos, né? Mas aqui é muito mais importante aqui, mais focado na parte do luto. Que é onde as pessoas, quando estão passando por processos de enlutamento e tem que trabalhar, elas acaba acontecendo, né? Curto prazo, recuperação, conectar. Ligar equipes afetadas a profissionais de saúde mental, intervenções grupais estruturadas. Aquele famoso psicólogo do trabalho. Às vezes que vai fazer um treinamento ali em grupo para melhorar a qualidade de eficiência de equipes e grupos, né? Confortar, ajustar métricas e metas, permitir tempo de folga, evitar a criação de santuários no local de trabalho, preferir álbuns de memória. Às vezes quando tem gente que leva foto, né? Não é legal, né? Se a pessoa ainda não resolveu muito esse processo de luto, ficar lembrando ali não vai trazer um foco pro trabalho, né? Liderar uma ACT. Acknowledge. Reconhecer o trauma, communicate, comunicar com compaixão, transition, ACT. Transação guiada em volta à rotina, de volta à rotina, né? Tentar ali desfocar essa dor que sempre está ali presente e de alguma forma sempre vai estar, né? Mas que a gente precisa ali trazer outro foco para que aquilo não se desmanche, não se leve para algo pior, né? Honrar. Antecipar gatilhos em enfermidades, aniversários e oferecer apoio contínuo. Esse aí, de fato, a equipe já tá preparada, né? A pessoa que sempre fala da mãe que morreu naquele dia, né? Vamos tentar uns dias antes, né, fazer algo diferente, para que essa pessoa realmente não sofra novamente. É um lugar onde precisa de um ambiente muito confortável para acontecer isso, né? Muito que tenha tempo, né? Que tenha, como é que é o nome daquilo? Daquela situação que você passa ali, não tem tempo de descansar. Gestão de tempo de qualidade, tá? Dentro do trabalho existe isso sim. O suicídio do trabalho é uma tragédia complexa que expõe as fraturas de um ambiente que esgota. A saúde psicofísica do trabalhador não é apenas uma responsabilidade jurídica, é o alicerce da sustentabilidade corporativa. Então não é só colocar ali setembro amarelo, acho que é novembro amarelo, setembro amarelo. Pode ser os 2 meses também, mas é um ano todo, né? Que a gente tem que conseguir entender esses casos, né? Conseguir acolher esses casos e não negligenciar. Na prática, haja além do setembro amarelo. Dissipe o silêncio, estruture redes reais de apoio e construa uma cultura organizacional onde pedir ajuda seja um sinal de força, não de risco. Como eu expliquei alguns slides atrás, né, é muito importante acolher aquele colaborador sem colocar no quadro vermelho ou dar uma advertência. Gente, eu tô rindo, mas é verdade. Isso é perigoso, né? Porque se a pessoa tiver um diagnóstico ou sintomas e ela foi procurar, não vai dar problema, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês não entenderam muito o que em alguns tópicos, né, e que gostaria de ser aprofundado, vocês podem comentar, né, comigo em outros momentos. Eu vou deixar esse vídeo como comentário desligado, mas se você quiser reassista, tá? Reassista, pesquise também sobre esse assunto tão importante na nossa vida atual, na nossa linha do tempo atual, né? E que, de fato, não é só tão importante, mas é necessário para que haja transformações dentro do modo de vida,
né, do ser humano em geral. Porque o trabalhador é um ser humano e tem uma vida, tem sonhos, né? Tem filhos que têm sonhos. Então, assim, suicídio, eles matam no trabalho por causa de burnout e você não colocou um alerta, não observou, não participou da vida do seu funcionário, morreu. Morreu tudo que eu falei. Então, é isso, gente. Obrigado por terem assistido. E até uma próxima. Eu vou ver o que eu vou trazer aqui pra vocês. Fiquem ligados. Até mais.